É necessário olhar o nosso ser e percebê-lo como um espírito reencarnado. Quando a gente foca mais no corpo em detrimento da alma, nós estamos fazendo a inversão das posições. Porque o nosso foco tem que ser a alma apoiando o corpo para que a alma possa alcançar o seu objetivo. Nesse caminho, tudo que acontece no lar vai nos marcando. E do ponto de vista do ego, nós vamos ficando fragmentados ou bem estruturados, a depender daquilo que fazem conosco. Certa feita eu vi um senhor, já avançado em idade, septuagenário, e me procurou para uma abordagem que pudesse liberar de uma praga, que era o ciúme. Ora, com 70 anos ainda ter ciúme é coisa muito grave. E ele, para que talvez pudesse testemunhar a veracidade do que dizia, foi acompanhado da parceira. E ela então disse: o senhor sabe, no carro eu só posso olhar para frente, eu não posso olhar para o lado, porque ele não deixa, ele tem ciúme. Televisão, ele tem ciúme de televisão. E então nós começamos a acolher aquele senhor, que o sofrimento levou à exaustão, e por isso ele procurou ajuda bem tardiamente, mas nunca é tarde quando se logra perceber na dimensão espiritual. E ele se viu numa experiência infantil quando ele tinha 7 anos, e ele percebeu a sua mãe tendo um lance sexual com o melhor amigo do seu pai. Ele ficou com aquela experiência guardada dentro de si. Não teve condição de trabalhar com ninguém, uma criança de 7 anos, porque era mãe, e mãe ocupa um lugar, arquetipicamente, que lembra a Deus dentro da alma de uma criança. E o pai era uma pessoa honrada. E ele foi para se proteger dessa experiência que foi demais para o seu psiquismo infantil, ele bloqueou, que é os mecanismos que a natureza nos confere para que a gente possa levar a vida adiante quando a dor supera as nossas resistências. São os mecanismos de defesa do ego. E aí a gente se autoprotege, e assim ele o fez. Foi crescendo e aquilo ficou adormecido, mas não morto. Ficou velado, mas não acabado. Logo, o seu comportamento foi guiado pela traição materna. Ele, enquanto jovem, bem apessoado, com poder econômico, conquistava as mulheres mais difíceis para depois se descartar no movimento natural de vingança. E ele assim foi fazendo, até um dia em que ele experimentou a necessidade de ser pai. Mas como ser pai? Se ele não sabia pelo que ele tinha tanta insegurança com as mulheres. Todo traidor tem medo de ser traído, porque projeta o seu comportamento nos outros. Mas não era só a traição que ele estabelecia com mulheres que às vezes estavam comprometidas. Era a traição materna que ele não tinha superado internamente. Daí, ele fez uma escolha para ter filhos. Escolheu uma mulher bem feia. Pense numa mulher feia. Pense mais. Porque eu vi. Eu sei que feiura e beleza é subjetivo, mas para a cultura nortista, aquela mulher era horrível. Mas a feiura, a fealdade, não conseguiu aplacar a sua dor. Ele continuou com ciúme. É assim que nós vamos nos dando conta de que muitas vezes a nossa vida é guiada por uma energia desperdiçada no ciúme, numa agressividade reativa, numa postura de isolamento social, de solidão, de introspecção inadequada, quando temos medo de nos relacionarmos afetivamente com o mundo em função de conteúdos internos que nos fragilizaram, nos fragmentaram, e a gente não dá conta de poder fazer um enfrentamento da dificuldade. Mas o ego, ele não é só o resultado na composição da personalidade, como afirma Fénelon em O Livro dos Espíritos, que tem a perfeita similitude com a visão psicológica do ego. Nós não estamos apenas ao sabor daquilo que aconteceu conosco nesta vida.
nós experimentamos aquilo que vem de outras vidas. As subpersonalidades, os subegos, que vazam a despeito do velamento que o processo reencarnatório nos sugere. Nós temos pulsões do nosso inconsciente profundo que afloram no nosso ser, ameaçando o nosso comportamento, quando negativo, e facultando-nos experiências gloriosas, quando esse subego traz conquistas bem elaboradas. Desse modo, nós vamos perceber muitas vezes que nós não estamos nas nossas mãos, nós estamos vivendo o passado. Um passado que está posto numa encarnação, às vezes, mais ou menos próxima ou longínqua. Um problema que nós não conseguimos superar e a gente não conseguiu ainda fazer o movimento do salto qualitativo. Estamos aprisionados e não vamos adiante. Às vezes pode ser uma coisa simplória de um medo, mas pode ser um processo de relação interpessoal, de uma animosidade. E a gente fica mais vivendo o inimigo de outrora do que a proposta da construção do amigo no agora.